Olá, gente boa! Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos da Palavra de Deus. E o que é que tem na Bíblia? Vamos ver hoje, hein? Estudo sobre o livro de Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. A carta de Paulo aos Gálatas é assim subdividido no capítulo 1, o abandono do verdadeiro evangelho, no capítulo 2, Paulo e outros apóstolos, no 3, Abraão e a justificação da fé, filhos e escravos versus livres está no Gálatas 4, obras da carne e frutos do Espírito no Gálatas 5 e a lei da semeadura no Gálatas 6. Está aí um mapa da região da Galácia, fica ali na Ásia Menor, próximo ali ao mar Mediterrâneo, é uma área mais interior, não tem contato marítimo. Então, é essa área ali da região da Galácia onde foi implantada essa igreja. Epístola de Paulo aos Gálatas tem aí o texto base: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. A epístola de Paulo aos Gálatas foi escrita na cidade de Antioquia no ano 48 d.C., logo após a primeira viagem de Paulo. É a primeira carta escrita por Paulo e um dos primeiros livros do Novo Testamento. Paulo havia passado na região sul da Galácia ao final da sua primeira viagem, nos anos 47 e 48 d.C. Os propósitos dessa carta é combater as heresias judaizantes, a salvação exclusivamente pela fé e não por obras da lei, defender o apostolado de Paulo, mais uma vez, assim como foi na carta de Paulo a Romanos e a Coríntios, Paulo tem que defender ali o seu apostolado e combater o legalismo. Está aí um esquema, né, da epístola de Gálatas. Começa ali com chamada, promessa, aí tem o filho Ismael, que é as obras da carne, né? E aí tem a circuncisão, e Isaac, que é o da promessa, a separação e o sacrifício do filho. Lembrando que a promessa é Abraão, a lei é de Moisés e o descendente que é Cristo. Curiosidades do livro de Gálatas: a Galácia era uma enorme província romana que se estendia quase de costa a costa, passando pelas montanhas e planícies da região central da Turquia. Paulo escreveu para abordar alguns problemas sérios nas igrejas. Pouco tempo depois da sua primeira visita, a Galácia recebeu a visita de outros mestres cristãos de origem judaica. Por isso ele teve que defender ali a sua tese e o seu apostolado. E esses mestres insistiam que os convertidos da origem gentílica também deveriam ser circuncidados e obedecer à lei judaica. A data provavelmente é de 49 d.C., e esse foi o ano em que a comissão de inquérito se reuniu em Jerusalém para tratar dessa mesma questão, que tinha essa diferença de judeus e de gentios. O livro de Gálatas é conhecido como a Declaração da Independência Cristã, porque explica em detalhes aos cristãos que a legislação mosaica, ou seja, as leis de Moisés e as exigências dos costumes judeus, não deveriam ser aplicadas, porque agora com Jesus havia uma nova norma de conduta a seguir. O autor do livro é o próprio Paulo, como está escrito, né? Paulo, apóstolo enviado, não da parte dos homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Se supõe que Paulo tenha passado nos anos de 46 a 48, em sua primeira viagem missionária pela região sul da Galácia, e depois de sua segunda viagem missionária, de 49 a 53, também passou por aquela região. O grande tema dessa carta é a defesa elaborada por Paulo em favor do seu ministério. Devido à grande oposição enfrentada por Paulo, foi necessário explicar sua conversão, quem o chamou e o capacitou, e a sua aprovação por parte dos outros apóstolos. Na região da Galácia haviam pequenos povoados, seus habitantes eram oriundos da Gália, região que inclui parte da França. Não havia ali judeus nem sinagogas. Os gálatas eram amantes da liberdade, não se deixavam subjugar com facilidade, mas aceitavam as novidades. Acreditavam em horóscopo, magias e feitiços. Podemos dividir a carta da seguinte forma: no capítulo 1 a 2, o evangelho é autêntico, o evangelho e sua superioridade no capítulo 3 até o 4, e a liberdade proporcionada ao cristão no Gálatas 5 e 6.
Na carta aos Gálatas, Paulo pregou sobre a obra redentora de Cristo na cruz, onde o Senhor carregou sobre si a maldição da lei que estava sobre nós, nos libertando do pecado e da morte. Justificação é pela fé e não por obras da lei. Supremacia de Cristo a Moisés e suficiência do sacrifício de Jesus. Tem aí os textos, depois você pode ler, que fala sobre cada subtema, né? Defesa da autoridade de Paulo como apóstolo, liberdade e responsabilidade dos crentes, combate às facções, divisões e conflitos dentro da igreja, visto que através de Cristo que existe a unidade na igreja, e a universalidade da mensagem cristã, visto que a salvação é para judeus e gentios. Versículos chaves da carta de Paulo aos Gálatas, Gálatas 2,16, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas 2,19, porque mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 3,11, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Gálatas 4, 5 e 6, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Gálatas 5, 22, 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E Gálatas 6, 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Pois bem, gente boa, termina aqui o nosso estudo do livro de Gálatas. Um resumo sobre essa carta que Paulo escreveu, uma das primeiras cartas do Novo Testamento. Que você continue lendo a sua Bíblia e lembre-se, se você ainda não leu a Bíblia inteira durante um ano, leia a Bíblia inteira pelo menos uma vez na vida. Jesus Cristo te abençoe, gente boa. Grande abraço.